E se eu te dissesse que existem pessoas que literalmente não sentem dor? Ou que algumas crianças nascem com a pele tão frágil que qualquer toque pode causar feridas? Prepare-se para conhecer as 10 condições genéticas mais raras e impressionantes do mundo. Algumas tão extraordinárias que parecem saídas de filmes de ficção científica. Começando nossa lista no 10º lugar, temos a Síndrome de Proteus, uma condição que afeta apenas 200 pessoas no mundo todo. Imagine acordar um dia e perceber que partes do seu corpo estão crescendo desproporcionalmente. É exatamente isso que acontece com quem tem essa síndrome. O nome vem de Proteus, o deus grego que podia mudar de forma e não poderia ser mais apropriado. A condição causa crescimento excessivo de pele, ossos e outros tecidos, mas o mais intrigante é que esse crescimento é completamente imprevisível. Um braço pode crescer o dobro do tamanho do outro. Tumores benignos podem surgir em qualquer parte do corpo, e o crânio pode desenvolver formas assimétricas. Joseph Merrick, conhecido como Homem-Elefante, no século XIX, provavelmente tinha essa síndrome. Durante sua vida, ele foi exibido em shows de aberrações, mas era um homem extremamente inteligente e sensível que adorava poesia. O mais impressionante? Cada caso é único. Não existem 2 pacientes com as mesmas deformidades. É como se o DNA criasse uma assinatura completamente individual para cada pessoa afetada. Os cientistas descobriram que a mutação acontece no gene AKT1, mas ainda não conseguem prever como ela vai se manifestar. Alguns pacientes têm apenas pequenas assimetrias, enquanto outros desenvolvem deformidades severas que requerem múltiplas cirurgias ao longo da vida. Na 9ª posição, encontramos algo que parece impossível: pessoas que não conseguem produzir lágrimas. A síndrome de Riley-Day afeta principalmente descendentes de judeus Ashkenazi, com apenas 600 casos documentados no mundo. Mas não chorar é apenas a ponta do iceberg dessa condição complexa. Essas pessoas também têm dificuldade para regular a temperatura corporal, podem ter febre altíssima num momento e hipotermia no seguinte. A pressão arterial delas é uma montanha-russa constante, subindo e descendo sem aviso. Mas o mais surpreendente é a sensibilidade reduzida à dor. Imagine não saber quando está se machucando. Crianças com Riley-Day frequentemente mordem a língua até sangrar sem perceber, quebram ossos e continuam brincando, ou desenvolvem infecções graves porque não sentem os sintomas. Os pais precisam fazer inspeções diárias no corpo dos filhos procurando por ferimentos. É uma condição que nos faz refletir sobre como até as coisas que consideramos ruins, como sentir dor ou chorar, são na verdade mecanismos essenciais de proteção do nosso corpo. A mutação ocorre no gene IKBKAP, e os cientistas ainda estão tentando entender completamente como uma única alteração genética pode afetar tantos sistemas diferentes do corpo. No 8º lugar, temos uma condição que, apesar de não ser fatal, pode destruir completamente a vida social de uma pessoa. A trimetilaminúria, conhecida como síndrome do odor de peixe, faz com que o corpo não consiga processar uma substância chamada trimetilamina. O resultado? A pessoa exala um forte odor de peixe podre através do suor, urina e respiração. Não importa quantos banhos tome, que produtos de higiene use ou quanto perfume aplique. O cheiro persiste e pode ser sentido a metros de distância. Afeta apenas 1 em cada 200.000 pessoas, mas o impacto psicológico é absolutamente devastador. Muitos desenvolvem depressão severa, ansiedade social paralisante e alguns chegam a tentar suicídio. Existe o caso documentado de uma mulher na Inglaterra que foi demitida de 5 empregos diferentes por causa do odor, mesmo sendo uma excelente profissional. Ela conta que o pior não é o cheiro em si, mas ver o nojo no rosto das pessoas, ouvir os comentários sussurrados, perceber que todos se afastam quando você entra em um ambiente. Alguns pacientes relatam que o odor piora com estresse, menstruação ou após comer certos alimentos como peixe,
ovos ou feijão. É impressionante como uma única mutação genética, uma pequena falha na produção de uma enzima, pode afetar tão dramaticamente a qualidade de vida e as relações sociais de uma pessoa. Chegando ao 7º lugar, encontramos uma das condições mais comoventes e cientificamente fascinantes: a progeria, também conhecida como Síndrome de Hutchinson-Gilford. Imagine envelhecer 8 vezes mais rápido que o normal. Crianças com progeria parecem idosas antes mesmo de completar 10 anos, e isso não é força de expressão. Com apenas cerca de 400 casos conhecidos no mundo, essa mutação genética acelera brutalmente o envelhecimento. Bebês nascem aparentemente normais, mas por volta dos 18 meses começam a mostrar sinais alarmantes. O crescimento desacelera drasticamente, o cabelo cai, a pele fica fina e enrugada. Veias se tornam visíveis por todo o corpo. Aos 2 anos, já apresentam sinais típicos de velhice extrema. O mais trágico é que, enquanto o corpo envelhece rapidamente, a mente permanece com a idade cronológica. São crianças presas em corpos de idosos, totalmente conscientes de sua condição. Desenvolvem artrite, problemas cardíacos severos, derrames. A expectativa de vida raramente ultrapassa os 20 anos, com a maioria falecendo de ataques cardíacos ou derrames. As mesmas causas que matam pessoas de 80 anos. Sam Burns foi um dos casos mais conhecidos. Diagnosticado aos 2 anos, ele se tornou um ativista e palestrante motivacional. Seu lema era: "Não foque no que você não pode fazer, foque no que você pode fazer." Morreu aos 17 anos, mas deixou um legado inspirador. A mutação ocorre no gene LMNA, que produz uma proteína chamada laminina A. Cientistas estão estudando intensamente a progeria, porque entender o envelhecimento acelerado pode nos ensinar como retardar o envelhecimento normal. Na 6ª posição, temos a condição que inspirou lendas de lobisomens por séculos, a hipertricose. Apenas 50 casos foram documentados desde a Idade Média. Pessoas com essa síndrome desenvolvem quantidades extremas de pelos por todo o corpo, incluindo o rosto, palmas das mãos e até nas pálpebras. No passado, muitos foram exibidos em circos como pessoas-lobo ou homens-macaco. Júlia Pastrana, nascida no México em 1834, é um dos casos mais famosos e trágicos. Ela tinha pelos cobrindo todo o rosto e corpo, além de gengivas aumentadas que faziam seus dentes parecerem maiores. Foi exibida como a mulher mais feia do mundo por toda a Europa. O mais triste? Ela era uma mulher inteligente, falava 3 idiomas, cantava ópera e dançava. Mas tudo que as pessoas viam eram os pelos. Hoje sabemos que é apenas uma mutação que ativa genes ancestrais adormecidos, fazendo o corpo produzir pelos como nossos antepassados distantes faziam milhões de anos atrás. É fascinante pensar que carregamos em nosso DNA vestígios de um passado evolutivo que pode ser despertado por uma simples mutação. Alguns cientistas acreditam que estudar a hipertricose pode nos ajudar a entender melhor a evolução humana e até desenvolver tratamentos para a calvície. Ironicamente, uma condição de excesso de pelos pode ensinar como fazer pelos crescerem. E falando em despertar, que tal despertar aquele dedo para dar um like neste vídeo? Se você está achando essas condições tão fascinantes quanto eu, inscreva-se no canal e ative o sininho. Prometo que os próximos 5 da lista vão deixar você ainda mais impressionado. Vamos lá! É rapidinho e me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo incrível para vocês. Voltando à nossa contagem, no 5º lugar, temos algo saído diretamente de um filme de ficção científica. Pessoas literalmente azuis. A meta-hemoglobinemia hereditária foi documentada em apenas uma família no Kentucky, os Fugates, que ficaram conhecidos como as pessoas azuis de Kentucky. A história começa em 1820, quando Martin Fugate, um órfão francês com pele azulada, se mudou para as montanhas isoladas do Kentucky. Ele se casou com Elizabeth Smith, que por coincidência genética absurda,
também carregava o gene recessivo. Quando ambos os pais têm o gene, há 25% de chance dos filhos nascerem azuis. E nasceram. Muitos deles. A condição faz com que o sangue tenha menos capacidade de carregar oxigênio, resultando em uma coloração azulada da pele, que varia de um tom levemente acinzentado até um azul profundo, quase índigo. O mais curioso? Eles viviam normalmente, apenas com essa peculiar tonalidade. Não tinham problemas de saúde significativos. Alguns viveram até os 80, 90 anos. Durante gerações, o isolamento geográfico e casamentos entre primos mantiveram o gene ativo na família. Nos anos 1960, a jovem Luna Fugate causou pânico no hospital quando deu à luz um bebê azul escuro. Os médicos acharam que a criança estava morrendo sufocada, mas o bebê estava perfeitamente saudável, apenas azul. Foi quando a medicina moderna finalmente encontrou os Fugates. O tratamento? Simples injeções de azul de metileno. Ironicamente, um corante azul que, paradoxalmente, deixa o sangue vermelho novamente. É um lembrete fascinante de como o isolamento geográfico pode preservar características genéticas únicas por séculos. No quarto lugar, algo que muitos considerariam um superpoder, mas que na verdade é uma maldição terrível: a insensibilidade congênita à dor com anidrose. Menos de 100 casos confirmados no mundo. Imagine nunca, jamais, sentir qualquer tipo de dor física. Parece incrível? Pense de novo. Essas pessoas frequentemente morrem jovens porque não percebem quando estão feridas. Ashlyn Blocker, uma das pacientes mais estudadas, teve que aprender intelectualmente o que outras crianças aprendem instintivamente. Seus pais contam histórias aterrorizantes. Aos 2 anos, ela colocou a mão no fogão quente e só percebeu quando sentiu o cheiro de carne queimada. Mastigou a própria língua como se fosse chiclete, quebrou o tornozelo e continuou correndo. A escola teve que criar protocolos especiais para ela, verificações a cada hora procurando por ferimentos, termômetros constantes porque ela também não sua. Anidrose significa ausência de suor e pode ter hipertermia fatal sem perceber. Imagine ter que checar intelectualmente se você está quente demais, frio demais, se está ferido, se comeu demais ou de menos porque seu corpo simplesmente não envia sinais. O mais fascinante é que essas pessoas sentem pressão e toque, apenas não sentem dor. Podem sentir o carinho de um abraço, mas não a dor de um corte. É como se o sistema nervoso tivesse um filtro muito específico. A mutação ocorre no gene SCN9A, que codifica canais de sódio essenciais para a transmissão de sinais de dor. Farmacêuticas investem milhões estudando esses pacientes, esperando desenvolver analgésicos revolucionários. A dor, por mais desagradável que seja, é literalmente o que nos mantém vivos. Chegamos ao pódio. Em terceiro lugar, a condição que pode ter originado as lendas de vampiros. A porfíria eritropoiética congênita, também conhecida como doença de Günther, com menos de 200 casos documentados no mundo. Os sintomas parecem saídos de um filme de terror e explicam perfeitamente como nasceram os mitos vampíricos. Primeiro, a extrema sensibilidade à luz solar. Não é apenas desconforto. A luz UV causa bolhas dolorosas que podem levar horas para aparecer e semanas para curar. A pele literalmente queima e se desfaz. Muitos pacientes têm cicatrizes severas no rosto e mãos, as áreas mais expostas. Segundo, a urina vermelho-sangue que pode manchar os dentes, deixando-os com aparência avermelhada ou marrom escura. Terceiro, o crescimento excessivo de pelos para proteger a pele sensível. Lembram da hipertricose? Alguns pacientes têm ambas as condições. Quarto, as gengivas retraem, fazendo os dentes parecerem maiores, como presas. E aqui vem a parte mais sinistra. No passado, antes de entendermos a condição, alguns médicos recomendavam que pacientes bebessem sangue animal para repor as células vermelhas destruídas. Imagine encontrar alguém com todos esses sintomas numa vila medieval, evitando o sol,
com dentes vermelhos proeminentes, possivelmente bebendo sangue por prescrição médica. Hoje, pacientes precisam viver praticamente no escuro. Conheça o caso de Simon, diagnosticado aos 3 anos. Sua casa tem filtros UV em todas as janelas. Ele só sai à noite, e quando absolutamente necessário sair durante o dia, usa roupas especiais que cobrem cada centímetro de pele, incluindo luvas e máscara. Ele diz: "Não sou um vampiro, mas vivo como um." A ironia? Estudar essa condição está ajudando a desenvolver tratamentos para câncer de pele, já que entender a extrema fotossensibilidade pode revelar como proteger a pele dos danos UV. No segundo lugar, uma das condições mais aterrorizantes que existem. Imagine seu corpo lentamente se transformando em uma estátua viva. A fibrodisplasia ossificante progressiva, carinhosamente chamada de FOP pelos médicos, afeta apenas 1 em cada 2 milhões de pessoas. Cerca de 800 casos confirmados no mundo todo. Qualquer trauma muscular, uma queda, uma batida, uma injeção, até mesmo um alongamento muito forte, desencadeia um processo bizarro, onde o músculo danificado não se regenera, mas se transforma em osso. É literalmente um segundo esqueleto crescendo dentro do corpo. O processo é irreversível e cumulativo. Whitney Weldon foi diagnosticada aos 9 anos. Hoje, aos 30, ela só consegue mover os polegares, lábios e língua. Seu corpo está fixo em uma posição semi-sentada porque suas articulações se solidificaram. Ela teve que escolher essa posição aos 20 anos, sabendo que ficaria assim para sempre. "Foi a decisão mais difícil da minha vida", ela conta. Escolher como seu corpo vai ficar congelado pelo resto da sua existência. O mais cruel? Qualquer tentativa de remover cirurgicamente o osso extra só acelera o processo. O trauma da cirurgia causa mais ossificação. Biópsias são impossíveis pelo mesmo motivo. Até exames dentários são perigosos, porque abrir muito a boca pode fazer a mandíbula travar permanentemente. Mas há esperança. Em 2006, cientistas descobriram o gene responsável, ACVR1. Foi a primeira vez na história que um gene foi descoberto a partir de apenas 5 famílias afetadas. Agora, ensaios clínicos estão testando drogas que podem parar a ossificação. Para pacientes como Whitney, pode ser tarde demais para reverter o dano, mas ela diz: "Se meu corpo virando pedra significa que futuras crianças não precisarão passar por isso, então valeu a pena." E, finalmente, no primeiro lugar, a condição genética mais rara e cientificamente mais promissora do mundo. A Síndrome de Laron, com apenas cerca de 300 casos documentados, a maioria concentrada em uma pequena vila remota, no sul do Equador. Prepare-se para isso. Essas pessoas são praticamente imunes ao câncer e diabetes tipo 2. Em mais de 30 anos estudando essa população, o Dr. Jaime Guevara Aguirre documentou 0 casos de câncer e apenas 1 caso de diabetes, estatisticamente impossível em qualquer outra população. A história começa com judeus sefarditas, que fugiram da Inquisição Espanhola no século XVI, carregando consigo uma mutação no receptor do hormônio do crescimento. Isolados nas montanhas do Equador por gerações, casando entre si, criaram inadvertidamente o maior grupo de pessoas com Laron do mundo, cerca de 100 indivíduos numa região minúscula. A mutação causa nanismo severo. Adultos raramente passam de 1,20, mas vêm com um presente genético extraordinário. Seus corpos produzem hormônio do crescimento normal, mas não conseguem processá-lo, resultando em níveis extremamente baixos de IGF-1, uma proteína ligada ao crescimento e ao câncer. O mais impressionante, quando células desses pacientes são expostas a toxinas que causam câncer em laboratório, elas simplesmente se autodestroem em vez de se tornarem cancerosas. É como se tivessem um sistema de autodestruição perfeito contra o câncer. Ratos geneticamente modificados para ter Laron vivem 40% mais que ratos normais.
Se o mesmo se aplicar a humanos, pessoas com LARON poderiam viver até 120 anos. Mas aqui está o paradoxo cruel. Apesar da proteção contra câncer e diabetes, muitos morrem jovens. Por quê? Alcoolismo e acidentes. A discriminação e isolamento social levam muitos a beber excessivamente. Sua baixa estatura os torna mais vulneráveis a acidentes. É uma tragédia. Possuem a chave genética para curar o câncer, mas a sociedade os trata como aberrações. Farmacêuticas estão investindo bilhões, tentando replicar os efeitos protetores sem o nanismo. Imagine uma pílula que te daria imunidade ao câncer. Alguns pacientes com LARON estão vendendo amostras de sangue para pesquisa, finalmente tendo algum benefício financeiro de sua condição. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pelo incrível mundo das mutações genéticas raras. Cada uma dessas condições nos ensina algo profundo sobre a fragilidade e, ao mesmo tempo, a resiliência do corpo humano, desde a importância vital da dor como nosso guardião silencioso, até o potencial escondido em mutações aparentemente devastadoras. Pense nisso. Somos todos, literalmente, mutantes únicos. Cada ser humano carrega cerca de 60 novas mutações que seus pais não tinham. A diferença é que a maioria delas passa despercebida, trabalhando silenciosamente em nossos bastidores genéticos. Mas de vez em quando, uma dessas mudanças cria algo extraordinário, seja um desafio que testa os limites da resistência humana ou um dom que pode revolucionar a medicina. A genética humana é como um livro de infinitas páginas, escrito em uma linguagem que apenas começamos a decifrar. Cada condição rara é um capítulo que nos ensina algo novo sobre nós mesmos. Os azuis do Kentucky nos mostram como o isolamento preserva a diversidade genética. As crianças com progeria nos ensinam sobre o envelhecimento. Os imunes ao câncer do Equador podem guardar a chave para a longevidade. E talvez o mais importante, cada pessoa vivendo com essas condições nos ensina sobre coragem, adaptação e o que realmente significa ser humano. Não são aberrações ou curiosidades médicas, são pioneiros involuntários na fronteira da genética humana, pagando com seus corpos o preço do conhecimento que pode salvar milhões. Se você ficou fascinado como eu com essas condições incríveis, compartilhe este vídeo com seus amigos. Afinal, conhecimento sobre nossa própria natureza humana é algo que todos deveriam ter. E não esqueça de se inscrever para mais conteúdos surpreendentes sobre o incrível mundo da ciência. Até a próxima! E lembrem-se, ser diferente não é uma maldição, é o que torna a humanidade extraordinária. Cada mutação, cada variação, cada peculiaridade genética é mais uma peça no complexo quebra-cabeça do que significa ser humano. E quem sabe, talvez a próxima grande descoberta médica esteja escondida no DNA de alguém considerado diferente hoje.